Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos deste sábado, 16 de julho de 2022, mas antes temos a lista de quinta-feira para conferir. E na lista estava o Lei Sport contra o Operário e bateu. A partida terminou empate por 0-0, mas foi um lei mais complicado. A equipe do Sport foi melhor que o Operário. O Sport ainda teve 2 gols anulados. Pela Copa do Brasil, o Palmeiras venceu o São Paulo, mas o São Paulo acabou classificando nos pênaltis. E o Botafogo contra o América venceu novamente o Botafogo e também se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Então a lista de quinta-feira ficou aí com um jogo e um acerto. Vamos agora para os jogos deste sábado. E vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A, Atlético Paranaense contra o Internacional. A equipe do Atlético Paranaense na sexta colocação nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a equipe do Internacional na terceira colocação nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Atlético Paranaense ocupa a 10ª colocação. Em 7 jogos venceu 4, empatou 2 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Internacional ocupa a 5ª colocação. Em 8 jogos venceu 3, empatou 4 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, vitória do Internacional por 2-1, vitória do Atlético Paranaense por 2-1 e empate por 0-0. A equipe do Atlético Paranaense vem de vitória, venceu o Bahia em casa pela Copa do Brasil por 2-1. A race do Atlético Paranaense nos últimos 10 jogos são 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Os últimos jogos do Atlético em casa são 3 vitórias e 1 empate. E a equipe do Internacional vem de vitória, venceu em casa o América Mineiro por 1-0. A race do Inter nos últimos jogos são 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Os últimos jogos do Internacional como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Aqui vai ser um jogo bem complicado. Colocar o Internacional em lei nessa odd de 3,40, eu acho que não tem muito valor. Embora eu acho que o Inter não vai vencer essa partida, eu acredito mais em um empate e colocar o Atlético Paranaense em lei, jogando em casa, mesmo que não fez uma boa partida no meio de semana contra o Bahia, eu acho muito arriscado. Aqui é um jogo mais para leitura e por isso eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Avaí contra o Santos. A equipe do Avaí na 16ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Santos na 8ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Avaí ocupa a 12ª colocação. Em 8 jogos venceu 4, empatou 2 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Santos ocupa a 13ª colocação. Em 7 jogos venceu 1, empatou 4 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Santos por 2-1, vitória do Santos por 3-1 e empate por 1-1. A equipe do Avaí vem de derrota, perdeu fora de casa para o Red Bull Bragantino por 4-0. Nos últimos 10 jogos, o Avaí tem 2 vitórias, 6 derrotas e 2 empates. Os últimos jogos em casa, o Avaí tem 1 derrota, 1 vitória e 2 empates. Jogando em casa, apenas o jogo contra o São Paulo não bateu o over 2,5. E a equipe do Santos vem de vitória, venceu o Corinthians no meio de semana pela Copa do Brasil. A race do Santos nos últimos 10 jogos são 3 derrotas, 3 vitórias e 4 empates. Os últimos jogos do Santos como visitante tem 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Aqui eu colocaria a equipe do Santos em lei, não vem fazendo um bom campeonato, principalmente fora de casa, venceu apenas o Juventude. Mas a equipe do Avaí já vem de 4 jogos sem vencer. O goleiro Douglas deixou o time. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd de gols desse jogo. O over 2,5 com uma odd de 2,25. Eu vou colocar esse jogo no over mais de 2 gols. O Avaí jogando em casa teve apenas um jogo que não bateu o over 2,5. Dando sequência, Flamengo contra o Coritiba. A equipe do Flamengo na 9ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Coritiba na 14ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Flamengo ocupa a 13ª colocação. Em 7 jogos venceu 4, empatou 1 e perdeu 2.
Jogando fora de casa, a equipe do Coritiba ocupa a 20ª colocação. Em 7 jogos tem 2 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Flamengo por 2-0, vitória do Flamengo por 1-0 e vitória do Flamengo por 3-1. A equipe do Flamengo vem de vitória, venceu o Atlético Mineiro no meio de semana pela Copa do Brasil. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo tem 6 vitórias e 4 derrotas. Os últimos jogos do Flamengo como mandante, venceu os últimos 4 jogos. E a equipe do Coritiba vem de um empate em casa contra o Juventude por 2-2. Nos últimos 10 jogos, o Coritiba tem 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos do Coritiba como visitante são 3 derrotas e 1 empate. Aqui é um jogo para Beck Flamengo. Eu não acredito que o Coritiba consiga nenhum empate nessa partida, mas nessa odd de 1,36 eu deixo fora da lista. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols. O over 2,5 desse jogo está aí com uma odd de 1,75. É uma odd bem baixa. Eu vou colocar esse jogo no over mais de 2,5, mas lembrando que eu só entro no mercado de gols com odds acima de 2. Mas isso é pessoal meu. Se você se sente confortável em entrar em uma odd abaixo de 2, não tem por que ficar esperando ela chegar a 2 e correr o risco de perder um gol. Dando sequência, vamos para o jogo do Ceará contra o Corinthians. A equipe do Ceará na 17ª colocação, nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 derrota. E a equipe do Corinthians na 2ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Ceará ocupa a 20ª colocação. Em 7 jogos são 5 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Corinthians ocupa a 7ª colocação. Em 8 jogos venceu 3, empatou 2 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles, vitória do Ceará por 2-1, vitória do Corinthians por 3-1 e vitória do Corinthians por 2-1. A equipe do Ceará vem de vitória, venceu o Fortaleza em casa pela Copa do Brasil por 1-0. A race do Ceará nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, 2 derrotas e 5 empates. E a equipe do Corinthians vem de derrota, perdeu para o Santos fora de casa no meio de semana pela Copa do Brasil. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos do Corinthians como visitante são 2 empates e 2 derrotas. Empatou com o Atlético Paranaense e empatou com o Boca Juniors. Perdeu para o Santos e perdeu para o Fluminense. Aqui vai ser um jogo bem complicado. A equipe do Ceará jogando em casa ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. A equipe do Corinthians ainda não tem a escalação confirmada. Deve ir com muitos desfalques ainda e por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, Campeonato da Croácia eu fico fora, Campeonato Mexicano também eu vou ficar fora. Major League Soccer eu também vou deixar fora. Bundesliga 2 ainda é a primeira rodada, eu também deixo fora. Campeonato Brasileiro da Série B, Ituano contra o Londrina. A equipe do Ituano na 14ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E a equipe do Londrina na 11ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Ituano ocupa a 17ª colocação. Em 8 jogos venceu 2, empatou 4 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Londrina ocupa a 16ª colocação. Em 8 jogos venceu 2 e perdeu 6. Os últimos jogos entre eles, vitória do Londrina por 1-0 e empate por 1-1. A equipe do Ituano vem de derrota, perdeu fora de casa para o Sampaio Corrêa por 2-0. Nos últimos 10 jogos são 5 derrotas, 2 vitórias e 3 empates. Os últimos jogos em casa são 2 derrotas e 2 empates. E a equipe do Londrina vem de derrota, perdeu fora de casa para o Sport por 2-0. Nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos do Londrina como visitante tem 3 derrotas e 2 vitórias. Venceu a Chapecoense e venceu a Ponte Preta. Aqui eu acredito que é um jogo para Lei Ituano. Nos últimos 4 jogos em casa não venceu nenhum, mas a equipe do Londrina jogando fora de casa tem apenas 2 vitórias. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, CRB contra o Brusque. A equipe do CRB na 9ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 vitórias. E a equipe do Brusque na 12ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do CRB
ocupa a 11ª colocação. Em 9 jogos, venceu 3, empatou 5 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Brusque ocupa a 14ª colocação. Em 9 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 6. Os últimos jogos entre eles, vitória do Brusque por 1-0 e vitória do CRB por 3-0. O CRB vem de vitória, venceu o Operário fora de casa por 3-2. Nos últimos 10 jogos, são 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Os últimos jogos do CRB em casa são 2 vitórias e 4 empates. A equipe do Brusque vem de derrota, perdeu fora de casa para o Novo Horizontino por 1-0. Nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. Os últimos jogos do Brusque como visitante tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O CRB é uma equipe bem complicada, vem ganhando os jogos fora de casa e empatando em casa. Eu já cheguei a colocar o CRB na lista em back 2 vezes e acabou empatando, mas essa odd do CRB de 2,30 é bem interessante, eu vou colocar o CRB em back. Dando sequência, Grêmio contra Tombense. O Grêmio com uma odd de 1,36 deve bater esse back Grêmio, mas eu deixo fora da lista com essa odd. Sampaio Corrêa contra o Vasco. A equipe do Sampaio Corrêa na 10ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Vasco na 2ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Sampaio Corrêa ocupa a 3ª colocação. Em 8 jogos venceu 6 e empatou 2. Uma campanha boa do Sampaio Corrêa em casa. E a equipe do Vasco, jogando fora de casa, ocupa a 3ª colocação. Em 8 jogos venceu 3, empatou 4 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, vitória do Sampaio Corrêa por 1-0, vitória do Vasco por 1-0 e empate por 1-1. A equipe do Sampaio Corrêa vem de vitória, venceu o Ituano em casa por 2-0. Nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Os últimos jogos do Sampaio Corrêa em casa são 4 vitórias e a equipe do Vasco vem de vitória, venceu fora de casa o Criciúma por 1-0. A race do Vasco nos últimos 10 jogos são 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Os últimos jogos do Vasco como visitante, perdeu 1, venceu 3 e empatou 1. Colocar a equipe do Sampaio Corrêa em lei eu acho muito arriscado, já que a equipe venceu os últimos 4 jogos como mandante, ainda não perdeu jogando em casa. E colocar o Vasco em lei nessa odd de 2,80 eu acho que não tem muito valor também. É uma equipe que está aí brigando pelo acesso. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, Guarani contra o Bahia. A equipe do Guarani na 18ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E a equipe do Bahia na 3ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Guarani ocupa a 15ª colocação. Em 9 jogos venceu 2, empatou 5 e perdeu 2. Marcou apenas 3 gols jogando em casa. E a equipe do Bahia, jogando fora de casa, ocupa a 4ª colocação. Em 8 jogos venceu 3, empatou 2 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles, vitória do Bahia por 2-0 e vitória do Guarani por 2-1. A equipe do Guarani vem de vitória, venceu o Cruzeiro em casa por 1-0. Nos últimos 10 jogos são 5 derrotas, 4 empates e 1 vitória. Os últimos jogos do Guarani em casa são 3 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E a equipe do Bahia vem de derrota, perdeu no meio de semana para o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. A race do Bahia nos últimos 10 jogos são 4 derrotas, 4 vitórias e 2 empates. Os últimos jogos do Bahia como visitante tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Guarani está nesse momento com uma odd de 3,30. Eu acho que colocar o Guarani em lei nessa odd não tem muito valor. O Bahia está aí com uma odd de 2,40. Colocar o Bahia em lei eu acho muito arriscado, já que o Guarani não vem fazendo uma boa campanha no campeonato. Eu vou deixar esse jogo também fora da lista. Então a lista de sábado ficou aí com back CRB, over mais de 2 gols Avaí contra o Santos e over mais de 2,5 Flamengo contra o Coritiba. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.